A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Walter Ney, sou de Salvador e quero convidar você, líder de adolescente e de jovem, para participar de um super evento, Liderar Nordeste. Então você de Salvador, Bahia, Nordeste, Brasil, quem sabe até de fora do Brasil, está super convidado para participar desse super evento, que vai ser uma festa que vai nos ajudar, líderes de adolescentes e jovens, para trabalhar com essa faixa etária tão importante na obra do Senhor. Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora. A data é de 25 a 27 de fevereiro, lá no Hotel Fiesta. Tá super barato a inscrição. Os palestrantes são excelentes, louvor, tudo sendo muito feito com carinho para que você, eu, nós estejamos ali agradecendo ao Senhor pelas vitórias que Ele tem nos dado e aprendendo mais ainda da parte dele, tá certo? Venha para Salvador você, Liderar Nordeste. Liderar Nordeste em Salvador. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/Encontro de Líderes. A CGADB e o Ministério da Família convidam para o Fórum Nacional da Família, reforçando nossas trincheiras. Uma convocação nacional para analisar os perigos, refletir conteúdos bíblicos, estabelecer estratégias, definir agendas das conferências. Onde? Imperatriz Maranhão. Local? Hotel Imperial. Quando? Dias 26 e 27 de fevereiro de 2016. Quanto? R$400. Pelo menos um casal de cada convenção. Vagas limitadas. 70 casais. Confirme sua presença. Pastor Raul Cavalcante, 99981740860. Pastor Porto, 99981107000. Venham! Estamos esperando por vocês aqui em Imperatriz. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 8. Cristo e a graça. Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. Estamos agora na lição de número 8. Já vimos as 7 primeiras lições desse trimestre. A última lição, ela tem uma relação com essa lição de número 8. Nós tratamos na lição anterior sobre o primeiro Adão. Comentei aqui sobre a questão da relação, a tipologia entre Adão e Jesus Cristo. E nessa lição nós vamos ver sobre Cristo e a graça. Na lição anterior nós vimos sobre o complexo adâmico, pecado, condenação e morte. E agora, por sua vez, através de Cristo, nós vamos ver sobre a justiça, a justificação e a vida eterna, que é a consequência que nós, como justificado em Cristo Jesus, recebemos como bênção através do sacrifício de Cristo. Como estamos fazendo nos vídeos anteriores, da mesma forma, neste vídeo iremos abordar em 3 partes. A primeira, trazendo aqui os objetivos da lição e como alcançar esses objetivos. Na segunda parte, um momento de interação que é entre o autor e também você, professor e professora. E por fim, a recomendação ou a orientação pedagógica, dando subsídios para que você possa implementar a sua aula junto com os seus alunos. Vamos então à primeira parte do vídeo, que é a análise dos objetivos da lição e como alcançar esses objetivos. O primeiro objetivo é explicar que a graça de Cristo proporciona vida eterna. O apóstolo faz uma analogia com relação ao batismo, onde na morte nós somos justificados por meio da morte de Cristo e na sua ressurreição nós temos a garantia da glorificação, que por sua vez também nos garante a vida eterna com Deus. É um ponto importante desse tópico fazer essa comparação, essa analogia entre o batismo para entendermos como que o crente passa da morte para a vida através
de Jesus Cristo, a morte espiritual e a vida espiritual que nós alcançamos em Cristo Jesus. Outro ponto importante nesta lição é a questão do universalismo. Algumas pessoas defendem que uma vez justificado para sempre. Aí vem o abuso da graça, aquelas pessoas que entendem que uma vez justificado, independente do seu comportamento a partir de então, ele já tem a garantia da salvação e não precisa mais manter uma vida de santificação. É o que o apóstolo aqui chama a atenção, dizendo que nós devemos manter e conservar essa vida em Cristo Jesus. Outro ponto é a questão da relação entre a graça de Cristo e o reino da justiça. Então, aqueles que são justificados, eles têm que, através da sua vida, do seu testemunho, viver em prol do reino de justiça. Então, se você considera-se uma pessoa justificada, você não pode viver na prática da injustiça ou incentivar a injustiça, mas a sua vida deve ser a prática da justiça, porque a justiça é que também traz vida. O segundo objetivo da lição é conscientizar-se de que a graça de Cristo liberta do legalismo. O apóstolo Paulo, conforme já citamos em lições anteriores, ele era uma testemunha viva de alguém que foi liberto do legalismo, alguém que viveu aprofundado no legalismo, entendendo que era necessário se justificar pelas obras, um fariseu zeloso, mas que foi transformado pelo Evangelho, e agora ele poderia testemunhar e levar as pessoas que tinham a mesma vida que ele tinha a encontrar a verdade do Evangelho. Nesse tópico, comento sobre a relação do apóstolo Paulo com os judeus cristãos, ou seja, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que nós vemos não somente nessa epístola, mas praticamente em todas as epístolas do apóstolo Paulo, um conflito entre o apóstolo Paulo, e os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda tinham dúvida em relação da salvação. O que era suficiente para a justificação? Porque muitos voltaram a considerar as práticas da lei e do ritualismo para a justificação diante de Deus. É o que o apóstolo Paulo ele defende aqui e que vai argumentar com profundidade, como já vimos em lições anteriores também, a justificação pela fé. Neste tópico, é importante você, professor e professora, também contextualizar essa questão do legalismo, porque nós temos muita prática dentro da nossa igreja que equipara-se com a prática dos judeus cristãos. Muitas pessoas dentro da nossa igreja que ainda enfatiza muito, principalmente dentro da nossa cultura brasileira, em que vemos de uma tradição, uma igreja predominante que sempre enfatizou a questão do sacrifício para alcançar as graças de Deus. Então nós temos que salientar, comentar dentro da sala de aula, também dentro da nossa própria denominação, pessoas que vêm com essas práticas e exigem muitas vezes dentro da nossa igreja alguns sacrifícios que Deus não exige, trazendo um jugo também sobre os irmãos da mesma forma que os judeus. É uma boa reflexão nesse tópico. O terceiro objetivo é agradecer a graça de Cristo que nos garante a vida eterna com Deus. Um argumento que eu utilizo e que não tenho presenciado ou lido a respeito é que uma das grandes graças de Deus é que Ele retém o julgamento sobre o ser humano até o aparecimento, ou seja, a apresentação da solução para a humanidade do pecado, através de Cristo. Retendo o julgamento das pessoas que até então, antes de Cristo, estavam condenadas e indesculpáveis por causa da culpa do pecado e que em Cristo, sobre Cristo, é jogado todo o pecado da humanidade. Ele então traz a solução para a humanidade, mas sim de todos aqueles que creem no seu sacrifício e se submete a Ele como Senhor da sua vida. Por meio desse sacrifício de Cristo é que essa absolvição, por meio da justificação, é que nos garante a vida eterna com Deus. Aqui nós vemos o que é oposto ao que nós vimos também no primeiro Adão. E aqui este, que é Cristo, o segundo Adão, apresenta então o que eu chamo de complexo da justiça, justificação e a vida eterna com Deus. Então Cristo, um único meio, a solução providenciada por Deus para a salvação da humanidade, para que aqueles que creem no sacrifício de Cristo possam ter uma vida eterna com Deus.
Feito então essa explanação sobre os objetivos e como alcançá-los, vamos à segunda parte do vídeo, que é o momento da interação. Caro professor e professora, como você deve ter percebido, essa lição é uma continuidade da lição anterior. É importante ressaltar a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. Quando analisamos o primeiro Adão, nós vemos que o ser humano indesculpável não tinha como se justificar diante de Deus. Muitas pessoas questionam como que Deus, um Deus criador, um Deus de amor, como já citei em lições anteriores, cria uma situação como esta. Cria o ser humano para pecar e ser condenado. Como que se Deus fosse injusto para com as criaturas, com os seres humanos. Mas aqui nós vemos, como citei no tópico 3, que Deus não foi injusto, porque Deus dá oportunidade. Deus deixa o livre-arbítrio para o ser humano, oferece a ele a salvação, como ofereceu o seu próprio Filho, Cristo, nosso Senhor, e que também reteve o julgamento sobre a humanidade até que fosse apresentada a solução por meio do sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, como citei no tópico 3. Então é um ponto importante nessa lição para você explorar, para que possa demonstrar às pessoas que Deus é um Deus justo, que é um Deus de amor e que dá oportunidade para que todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que Ele apresenta como solução para a humanidade e que Ele retém o julgamento até a aparição ou a apresentação desta solução. É um ponto importante para você observar. Outro ponto importante é que a iniciativa proativa de Deus, quando Ele prevê essa solução antes da fundação do mundo. Eu deixo algumas citações para você aí, que eu acho interessante você também explorar essa questão. Deus já prevendo, já antes da fundação, antes da criação, a solução para o ser humano, que é apresentado então através de Cristo com a sua vinda e para morrer numa cruz em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Vamos então à última parte, que é a orientação pedagógica. Como orientação pedagógica para essa lição, eu apresento para você na revista uma tabela, que é a relação tipológica entre Adão e Jesus. Nessa tabela está preenchida a relação de Adão, as características de Adão e de Jesus. Mas para o aluno, sugiro a você que você deixe somente preenchido o campo que fala sobre as características específicas de Adão. E você peça, então, aos alunos para que preencha a segunda parte, fazendo uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. E depois de feito essa atividade, então, refletir junto com os alunos, trazendo aí uma aplicação prática, fazendo uma diferença, comparando e fazendo uma reflexão junto com seus alunos, que vai ajudar para que os alunos possam entender essa comparação entre Adão, o primeiro Adão, e o segundo Adão, que é Jesus. É a diferença do complexo adâmico, do pecado, condenação e morte, e do complexo em Cristo, que é a justiça, a justificação e a vida eterna com Deus. Espero que os nossos comentários estejam ajudando você a preparar a sua aula, a estudar a lição previamente, e que Deus continue abençoando para que você continue sendo um instrumento, você professora e professora, um instrumento de Deus para a transformação de vidas. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.